Se você quiser ter sossego na vida, fracasse. Ninguém incomoda um fracassado. Você já viu alguém pedir dinheiro emprestado para um fracassado? Não. Você já viu sogra querer morar com um fracassado? Não. Você já viu cunhado com problema ligado para um fracassado de madrugada para pedir ajuda? Não. Então você quer dormir a noite inteira? Seja um fracassado. A gente só é intencional quando é espiritual. Porque você está livre de ser uma reação à necessidade ou uma reação ao interesse. Então tem muita gente que trabalha e usa sua criatividade reagindo a um interesse. E usa sua competência reagindo a uma necessidade. E aí a pessoa não percebe que isso é um mundo de escravidão. É tanta a escravidão de quem precisa, quanto a escravidão de quem se interessa, quanto a escravidão de quem se presta a satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. Por isso eu queria conversar com vocês sobre empreendedorismo redentivo. O que é o empreendedorismo redentivo? É quando você ultrapassa o limite da necessidade, o limite do interesse, e você entra na dimensão da vontade, onde há uma intencionalidade naquilo que você está realizando. Você não está fazendo aquilo nem por necessidade e nem por interesse. Há uma definição clara de propósito. Porque você não é o rei das formigas, o imperador dos macacos, você é o príncipe entre os homens. A sua atividade liberta as pessoas da escravidão da necessidade e da corrupção dos interesses. A sua atividade profissional ela é redentiva. E esse é o grande segredo. E o nosso problema é que se você tem fome na carne a cada 3 horas, você tem fome na alma a cada 1 semana. Por isso que volta e meia, a cada semana, você precisa fazer um passeio, dar uma volta, escutar uma música, fumar um charuto, beber um conhaque, entendeu? Fazer alguma coisa que renova a sua capacidade criativa. E a grande dificuldade é que a sua fome espiritual só vai ser percebida, às vezes, a cada 3 anos. Por isso que é tão raro ter um encontro desse aqui. Porque a gente acha que pode passar sem coisas assim. Só frequentando um cinema, um teatro uma vez por semana, ou comendo uma boa refeição a cada 3 horas. Só que a gente não percebe que quando você finalmente percebe ou identifica que a sua fome é espiritual, o dano causado já foi quase irreversível. Porque as coisas não terminam no espírito, elas começam no espírito. Porque é na intencionalidade que você fundamenta. E não na necessidade e nem no interesse. Então, se a sua empresa não está fundamentada numa percepção clara de intencionalidade, e se isso não está alimentado no mais profundo do seu ser, o seu negócio está prestes a sucumbir pelo sucesso. E eu vou explicar isso como engenheiro. Então, muitas pessoas fracassaram nos seus negócios, não porque o negócio deles deu errado, mas porque o negócio deles começou a dar certo. Se você quiser ter sossego na vida, fracasse. Ninguém incomoda um fracassado. Você já viu alguém pedir dinheiro emprestado para um fracassado? Não. Você já viu sogra querer morar com um fracassado? Não. Você já viu cunhado com problema ligado para um fracassado de madrugada para pedir ajuda? Não. Então você quer dormir a noite inteira? Seja um fracassado. Se você quiser viver tranquilo, seja um fracassado. Ninguém pede conselhos para um fracassado. Aliás, quanto mais fracassado você for, mais gente vai trabalhar para ajudar você e não vai querer que você trabalhe, porque você é um fracassado. Aí eles vão montar uma instituição de ajuda ao fracassado. Se você for bêbado, viciado, doido, aí que ficou bom, porque aí ninguém espera a coerência de você, todo mundo explica por você o que você não consegue explicar, e eles vão juntar dinheiro no mundo inteiro para pagar as contas que você não dá conta de pagar. A vida que você está sonhando só vai ser possível se você for um fracassado. Tá bom? Pode ir embora. Pensa sobre isso. Por quê? Quanto mais sucesso você tiver, mais demanda você vai sofrer.
Muitos empresários fracassaram porque eles pensaram assim: quanto mais próximo eu for, mais condições eu vou ter de viver sossegado. E ele não percebe que quanto mais sucesso ele vai tendo, mais trabalho ele acumula. E mais gente à toa está em volta dele. Ou não é verdade? Quem tem filha aqui? Você tem filha? Vou explicar. Se você fosse inteligente, você criava sua filha para ser feia, pobre e morar longe. Mas como você não é inteligente, você criou ela para ser bonita, inteligente e morar perto. Quem que você acha que vai aparecer primeiro lá na sua casa? Os pombos ou as águias? As minhas duas filhas moram bem longe. Tá bem, então você foi inteligente. Então você tá vendo o que eu tô dizendo? E às vezes a gente se ressente de uma coisa que a gente só não teve a sensibilidade de estar preparado para aquilo. Porque a gente se iludiu com o fato de que a nossa prosperidade ia trazer o quê? Tranquilidade. Não, ia trazer mais trabalho, mais pressão. Agora eu vou explicar isso para você como engenheiro. Se você fizer planos, porque quem explicou isso foi Jesus. É interessante porque Jesus, e aqui eu estou dizendo, nós vamos falar sobre Jesus aqui, não numa figura. Se você quiser não saber nada, se você quiser não entender o que Jesus estava ensinando, transforma ele num líder religioso. Aí você não vai entender nada do que ele falou. Mas se você quiser receber o que Jesus tinha para ensinar, entenda ele como orientador espiritual, que está chamando a nossa atenção para aquilo que não é evidente. Tá bom? Então, Jesus diz assim: o sábio construtor lançou os fundamentos sobre a rocha. Então, o que que acontece? É interessante, porque nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo redentivo, e toda vez que Jesus vai falar dele, ele não fala como líder religioso. Ele fala como empresário. O construtor, o pastor de ovelhas e o viticultor. Ele fala: meu pai tem uma videira. Eu sou um sábio construtor e sou bom pastor de ovelhas. É interessante que Jesus nunca usou figura religiosa. Tá vendo como é que a gente dessignificou a natureza espiritual de Cristo, transformando ele num líder religioso e não vendo ele como um empresário bem-sucedido? Talvez você nunca tinha percebido isso. Todas as figuras que Jesus usa para falar dele mesmo são empresariais. Dependendo, se isso aqui fosse uma roda de pastores e não de empresário, a minha palestra parava aqui e eles iam me expulsar falando que eu sou um herege. Ou não? Porque nós fomos dessignificando, a gente colocou a espiritualidade como um acessório e não como a essência do processo. E aí Jesus, falando como engenheiro, e agora eu quero falar como engenheiro, ele disse assim: se você planejar uma construção de 10 andares e fizer fundamento só para 3, se Deus te ajudar de tudo dar errado no terceiro andar, você nunca vai saber que o seu negócio ia fracassar. Você vai ter o sucesso de quem deu errado. Porque com 3 andares seu prédio não cai. Mas se você continuar tendo o sucesso que você almejou, o sucesso vai derrubar seu prédio. Não porque você não sabe construir, mas porque você fundamentou mal o seu empreendimento. Então, muitos empreendimentos estão fracassando não porque a pessoa não tem a competência do empreendedor. Ele só não teve a prudência do empreendedor, cuidando dos aspectos invisíveis e subjetivos, porque ele concentrou todo o esforço dele no aspecto objetivo do seu empreendimento. Sabe o que derrubou ele? O sucesso.
Muitos casamentos terminam porque estava dando certo. Se estivesse dando errado, o casamento não terminava. Porque seriam dois fracassados tentando ajudar um ao outro. Agora são duas pessoas de sucesso exigindo do outro o que merece. Aí fracassa. Geralmente os casamentos que fracassam porque são duas pessoas certas, exigindo um acerto do outro. Geralmente, quando às vezes eu vou conversar com um casal, depois que eles terminam, eu falo assim, bom, aí eu fico lá sem falar nada. Eles falam assim, você não vai falar nada? Não, eu falo, não. Falar o quê? Eu estou diante de duas pessoas certas. Olha que um de vocês ficar errado, eu posso ajudar, mas enquanto for dois certos, ninguém consegue ajudar vocês. Porque eles não vêm para conversar deles, eles vêm para falar um do outro. Aí eles sentam na frente da gente, para a mulher falar mal do marido e a gente concordar. E o marido falar mal da mulher e a gente concordar. Eu vou entrar numa barata dessa? Não vou. Paulo, um dos dados que eu trouxe para eles é que, numa dessas palestras que a gente conversou, foi que a revista, acho que Financial Times, lá nos Estados Unidos, constatou que 20% dos grandes CEOs da Fortune 500 faliram não por aspectos objetivos, mas por aspectos subjetivos. São todos. Rapaz, eles falam 90%, mas é porque eles não aprofundaram bem nos 20%, nos 10% que ficou faltando. Porque Jesus diz que é 100%. É falta dos aspectos do quê? Subjetivos, invisíveis. Porque a gente menospreza isso como coisa secundária. A gente está sempre deixando o espiritual para depois. Vou falar uma coisa para você grave. Você vê como é que isso está na nossa mente. Domingo é começo de semana ou fim de semana? Mas na prática, você trata domingo como começo de semana ou fim de semana? Nós estamos vivendo um sábado estendido. E por isso nós estamos vivendo uma semana de segunda. Porque a nossa semana está começando na segunda. E aí ela fracassa até na sexta. A gente precisou estender o sábado para pedir a ajuda de Deus para uma semana que fracassou, porque ela começou de segunda. Se ela tivesse começado com os aspectos subjetivos de uma fundamentação espiritual, ela era uma semana de primeira, terminava bem. Mas ela começou aonde? Na minha capacidade. E aí eu vou buscar a ajuda de Deus depois dela fracassada. Em vez de começar com a orientação de Deus para ela não fracassar. Então, se eu tivesse colocado a espiritualidade primeiro, eu estaria trabalhando por revelação. Como eu coloquei a espiritualidade por último, eu estou trabalhando por necessidade ou por interesse. Ó, fica à vontade de fazer pergunta, interromper, isso aqui é uma conversa, não é uma palestra, tá bom? Então você interrompe a hora que você quiser e a gente vai aprofundar a conversa. Nessa perspectiva, a nossa conversa toda aqui hoje, o tempo que a gente vai ter, vai ser basicamente para a gente perceber a diferença entre empresário e comerciante. Tem muito comerciante pensando que é empresário. E tem muito empresário se comportando como comerciante. E as duas coisas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Comerciante e empresário são duas formas distintas de pensamento. Comércio é o mundo das formigas e dos macacos. Empresário é o mundo dos homens. Enquanto a gente está tendo uma motivação comercial, nós estamos tratando homens como formigas e macacos, explorando suas necessidades e corrompendo seus interesses.
Então, você não vai conseguir fazer um comerciante pensar como empresário. Mas você pode ajudar um empresário a parar de pensar como comerciante. E aí comece a se fazer essa pergunta agora. Como é que eu tenho orientado meus negócios? Como comerciante ou como empresário? E isso tem que começar o mais cedo possível na nossa vida. Porque, de novo, a primeira palavra saída da boca de Jesus não foi religiosa, foi empresarial. É brincadeira como é que a gente foi empurrando Jesus para o lado religioso. Sendo que quando Jesus foi no templo, a primeira coisa que ele disse assim: eu sou um homem de negócio. Eu vim aqui fazer o quê? Meu pai. Só que quando Jesus volta no mesmo templo, 21 anos depois, aos 12 anos, ele revela qual é o propósito da vida dele. E o propósito da vida dele era ser o quê? Um empresário orientado espiritualmente. A intencionalidade do empreendedor e não a oportunidade do comerciante. Jesus não é um comerciante tirando proveito de uma necessidade ou de um interesse. Jesus é um empresário cumprindo um propósito de vida. Quando ele volta ao templo 21 anos depois, ele volta para falar de quê? De negócio. Ele pega um chicote e sai batendo em todo mundo que está no templo e virando a mesa. E sabe o que ele diz? Vocês transformaram a empresa do meu pai em quê? Em comércio. Comércio é a forma mais rápida e maldita de corromper um negócio. Você quer corromper seu negócio? Para de tratar ele como empresa e trata ele como comércio. Vou carregar na tinta. Sabe o que transformou Lúcifer em diabo? Não foi porque Lúcifer pensou em fazer uma coisa errada. Sabe o que está escrito a respeito de Lúcifer na Bíblia? Ele era o ISO 9000 do céu. Lúcifer era o CEO de todos os funcionários. Lúcifer era o padrão de qualidade do desempenho. Todo serviço prestado no céu passava na mesa do Lúcifer e ele que dava o aceite de qualidade. Ele era o carimbo celestial de que todo serviço prestado no céu estava dentro do padrão de qualidade. Viu essa cena? Sabe que dia que ele virou diabo? Não quando ele pensou em fazer uma coisa errada, mas quando ele pensou em tirar proveito comercial da capacidade que ele tinha. Ele precificou sua competência. Quando você precifica sua competência, você vendeu a sua alma e transformou sua empresa em comércio. A competência que Deus te deu não tem preço, porque tem valor. Preço não é representativo do valor. Preço é substitutivo do valor. Aquilo que você pôs preço é porque já não tem mais valor. Paulo, você pode dar um exemplo?
Prostíbulo. Qual que é a atividade comercial mais antiga da humanidade? A prostituição. E prostituição é uma coisa que tem cara de família, cara de casa, e tem todos os elementos numa casa. Tem pai, mãe, filho, geladeira, cozinha, cama, quarto. No prostíbulo as pessoas dormem, cozinham, transam, ficam grávidas, têm filhos. Em que um prostíbulo é diferente de uma família? Em que um prostíbulo é diferente de uma família? Porque família é uma empresa. Prostíbulo é um comércio. Sua empresa traduz seus valores de família? Ou sua casa tem o preço do seu comércio?